Nós estamos na série mensal Restaurando a Vida, e o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã é: sou uma pessoa grata. Restaurando a gratidão das nossas vidas. E para meditarmos sobre o tema gratidão, nós vamos ler uma passagem em que Jesus fez um milagre. Jesus auxiliou muita gente, e talvez essa seja uma das maiores passagens sobre ingratidão na Bíblia. Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 leprosos, um voltou para agradecer. Irmãos, o que nós temos nessa passagem? Algumas informações importantes para nós nos situarmos do que aconteceu isso. O texto diz que Jesus estava na divisa entre Samaria e Galiléia. Galiléia é uma província judaica, e Samaria, onde habitavam os samaritanos. Judeus e samaritanos são inimigos. Judeus e samaritanos não se dão bem. E o texto diz que ali tinham 10 leprosos. 10 leprosos. E nós vemos que em períodos de grande dificuldade, em períodos de grande aflição, as diferenças ficam de lado. Nós tínhamos leprosos, pelo menos um deles era samaritano, e os outros, ou alguns dos outros, eram judeus, e estavam juntos. E o que era a lepra, irmãos? A lepra era a pior desgraça que existia naquela época. Era uma doença que começava a corroer a pele, o tecido, a carne da pessoa, e fazia com que a pessoa vivesse como se estivesse morta. Se nós olharmos no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 13, aparece todas as características para uma pessoa ser considerada leprosa. Ela deveria ser levada ao sacerdote. O sacerdote iria examinar esta pessoa, e ele, chegando à conclusão de que ele era leproso, iria considerá-lo imundo. Imundo. E esse imundo tinha uma conotação de ser cerimonialmente imundo, impuro. Não podia ter comunhão com Deus. E as pessoas que eram leprosas, elas eram excluídas da sociedade. Não viviam junto com o povo, não viviam nas aldeias. Precisavam viver isoladas. Essa pessoa era considerada cerimonialmente impura, vivia isolada dos outros. E no texto nós vemos que os leprosos gritavam de longe, porque eles não podiam nem se aproximar das outras pessoas. Se nós estivéssemos aqui descendo a rua 15 de novembro e tivesse um leproso do outro lado da rua, esse leproso ele deveria gritar: imundo passando, para que as pessoas se afastassem deles e fossem para o outro lado. Então veja a humilhação,
veja a dificuldade, veja como era a sobrevida de um leproso. Em Levítico 14 nós vemos o ritual de purificação do leproso. Quando um leproso era curado da lepra, ele deveria apresentar-se ao sacerdote, fazer uma série de rituais, dar 2 aves de sacrifício. Ele ia precisar raspar todo o corpo para o sacerdote o considerar limpo. E o sacerdote o considerava limpo não no sentido físico, não no sentido médico, mas era uma consideração de que ele estava apto para ser cerimonialmente limpo. E o que Jesus fez com esses 10 leprosos? Jesus curou os 10 leprosos. Jesus curando esses 10 leprosos, Jesus cura o físico dessas pessoas. Eles não iam passar mais para aquela situação de ver o corpo definhando. Jesus cura os relacionamentos dessas pessoas. Elas não vão mais precisar viver excluídas, vão poder ter a vida social de volta. E Jesus cura a comunhão com Deus dessas pessoas, porque elas não seriam mais cerimonialmente impuras, poderiam novamente ter comunhão com Deus. Tudo isso, meus queridos, para nós destacarmos que o que Jesus fez com esses leprosos não foi algo pequeno. Jesus não fez um favorzinho para eles. Jesus em absoluto transformou a vida dessas pessoas. De um leproso que vivia como se estivesse morto, tendo a vida toda restaurada e reconstruída. E nós vemos aqui na descrição de Lucas que esses leprosos, eles passaram por 2 testes. 2 testes. O primeiro teste foi o teste de fé, porque Jesus falou: vão e se apresentem ao sacerdote. Um leproso só se apresentava ao sacerdote quando ele estava curado, e o sacerdote iria atestar que ele estava curado, sim ou não. E quando Jesus fala: vão e se apresentem ao sacerdote, era um teste de obediência. Era um teste de obediência, e eles foram todos aprovados no teste, porque o texto diz que eles foram. Aconteceu que, indo eles, e a recompensa, foram purificados. Os 10 leprosos passaram no teste de fé de Jesus, porque obedeceram a ordem de Jesus, e obedecendo foram curados. Mas Jesus aplicou um segundo teste, que é o teste de gratidão. E nesse teste de gratidão nós vemos que um apenas foi aprovado. Um apenas foi aprovado. Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Todos vocês passaram no teste de fé, mas no teste de gratidão, onde estão os outros 9? E qual foi a recompensa no único aprovado no teste de gratidão? A cura da alma. Jesus falou para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Perceba que Jesus não falou que os 9 estavam salvos. Jesus falou que aquele que voltou para agradecer, este sim, estava salvo. Como eu disse no início, essa talvez seja uma das passagens que nós vemos mais marcante a ingratidão do ser humano. Isso nos leva a refletir: como está a nossa vida de gratidão? Como está a nossa vida de gratidão? E à luz desse texto eu queria destacar 4 ensinamentos sobre gratidão. Nós precisamos restaurar a nossa vida de gratidão. E gratidão é um estilo de vida. Gratidão é algo que nós vivemos constantemente. 4 ensinamentos sobre gratidão. O primeiro deles, à luz do que este leproso que voltou, agora um ex-leproso, que voltou para agradecer,
Na atitude dele nós podemos tirar alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, eu queria destacar que gratidão muitas vezes nos custa. Gratidão muitas vezes nos custa. Veja o que diz o texto. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Jesus disse para os 10: vão e se apresentem ao sacerdote. Um dos 10 que foi curado teve o trabalho de voltar. Voltou para quê? Justamente para agradecer. Ele não deixou que a felicidade dele por ter reconstituído a sua vida fizesse com que ele quisesse viver os momentos que ele havia perdido por causa da lepra. Ele se deu ao trabalho de voltar para agradecer. E nós vemos na atitude deste que foi curado um esforço de agradecimento. Um esforço de agradecimento. Muitas vezes, querido, para a gente ser grato a alguém, nós vamos ter que nos esforçar para ser grato. Nem sempre dizer obrigado é fácil. Às vezes vai nos custar uma ligação, um encontro, ir falar com a pessoa. E a gratidão, ela nos custa, e nós às vezes queremos ficar só no obrigado. Às vezes nós recebemos um tremendo favor de alguém, às vezes alguém age conosco com tremenda compaixão, nos ajudando de uma forma imensa, e nós queremos ficar só no obrigado. Às vezes até nem obrigado falamos, mas às vezes queremos ficar só no obrigado. Estava vendo esses dias num site de presentes, e no site tinha categorias, né, de ocasiões para presentear, né, aniversário de casamento, e uma das ocasiões era obrigado. Achei muito interessante, presentear alguém para dizer obrigado. Um casal de amigos certa vez me contou que foi jantar na casa de outro casal de amigos, e contou que aquele jantar era oferecido pelo casal que estava hospedando para dizer obrigado por uma situação que lhes haviam abençoado. Quantas vezes eu e você não queremos nos esforçar para demonstrar gratidão ao nosso próximo? Às vezes dentro da nossa casa nós não queremos nos esforçar para valorizar e agradecer aquilo que os nossos familiares fazem conosco. Quando que eu e você compramos uma lembrancinha, um presentinho, uma flor, e dissemos para outra pessoa: olha, isso daqui é só para agradecer pelo que você fez por mim? Quantas vezes nós esquecemos de demonstrar através de um abraço, de uma ligação? Muitas vezes a nossa ligação de obrigado vai transformar o dia da pessoa. E nós às vezes não queremos nos esforçar. Nós às vezes não queremos colocar a mão no bolso. Nós às vezes não queremos nos dar ao trabalho de entrar no carro e ir à casa da pessoa para fazer uma visita, para agradecer. Gratidão às vezes custa. E eu convido os irmãos a refletirem isso, para eu e você demonstrarmos gratidão. Dizer obrigado muitas vezes não reflete o nosso coração grato. Que as nossas atitudes possam demonstrar a gratidão, não só pelas pessoas, mas também gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Gratidão muitas vezes nos custa, dá trabalho. Um segundo ponto que eu quero destacar: gratidão traz alegria e muda a nossa maneira de viver. Gratidão traz alegria e muda a nossa maneira de viver. O texto diz que o leproso ele voltou dando glória a Deus em alta voz.
dando glória a Deus em alta voz. Veja a alegria desta pessoa por aquilo que Jesus tinha feito por ela, dando glória a Deus em alta voz. E aí, queridos, o que eu disse no começo, gratidão é um estilo de vida. Ser uma pessoa grata é ser uma pessoa agradecida a Deus em todos os momentos. O que os 9 leprosos fizeram depois de terem sido curados? Foram viver a vida, foram aproveitar a vida saudável que eles tinham. Mas aquele que voltou para agradecer, antes de aproveitar a vida, voltou dando glórias a Deus. Antes do benefício daquilo que eu tenho, daquilo que eu ganhei, vem a minha gratidão a Deus. Profunda alegria em gratidão a Deus. Muitas vezes eu e você nos pegamos murmurando pela nossa vida, pela nossa condição, reclamando daquilo que temos ou daquilo que nós não temos. E quando eu digo que gratidão é um estilo de vida, é que se eu pegar um copo de água pela metade, eu posso dizer tanto que ele está meio cheio ou meio vazio. É a mesma coisa, só muda a perspectiva. Só que quando nós temos os olhos da gratidão, o olhar da gratidão, eu vou olhar esse copo e sempre dizer que ele está meio cheio. Em todos os momentos eu e você temos algo a agradecer a Deus. Um texto muito conhecido, não precisa abrir porque eu tenho certeza que você conhece. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Durante muito tempo esse texto me intrigou. Em tudo dai graças. Como dar graças a Deus pelas lutas? Como agradecer a Deus pelas dificuldades? Como agradecer a Deus pelo luto, pela aflição, pela desgraça? Até que eu entendi que Paulo, ao escrever esta carta, ele não diz por tudo dai graças. Ele diz em tudo dai graças. Significa que eu e você não precisamos agradecer a Deus pela injustiça, pela desgraça. Mas quando formos injustiçados, quando vivemos uma situação de dor, de sofrimento, nós certamente teremos motivos para agradecer a Deus. Isso é o estilo de vida da gratidão. Não importa o momento difícil que eu e você passamos, nós certamente temos algo a agradecer a Deus. Esses dias eu estava me preparando para viajar, eu e minha esposa, e o nosso carro quebrou na véspera da viagem. Tivemos que improvisar e dar um outro jeito de ir com outro carro, e o conserto ficou um pouco mais caro do que aquilo que nós imaginávamos. E eu fiquei preocupado e disse para minha esposa assim: amor, nós não nos preparamos para esse tipo de gasto nesta ocasião, né? Saiu dos nossos planos. E ela, com o semblante muito tranquilo, olhou para mim e me disse: sabe o que isso significa? Eu: o quê? Ela: que a gente tem um carro. Se nós não tivéssemos, não teríamos esse gasto. Graças a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. E aquilo marcou meu coração. Quantas vezes nós reclamamos da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos filhos? Graças a Deus, irmão, porque nós temos família, casa, filhos, pais, trabalho. Por pior que seja o seu dia a dia no seu trabalho, por mais dolorido, por mais dolorosa que seja a luta de enfrentar dia após dia, graças a Deus pelo seu sustento. Muitos não têm isso.
E ser uma pessoa grata é, mesmo em meio a esses momentos muito difíceis, eu dizer graças a Deus por isso. Mudar o olhar, colocar a lente da gratidão nos nossos olhos e agradecer a Deus não por toda circunstância, mas em toda circunstância. Um terceiro ensinamento desse texto é que a gratidão nos leva à humildade. O texto diz que quando este ex-leproso grato encontrou-se com Jesus, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Prostrou-se com o rosto em terra. Prostrou-se com o rosto em terra. Uma atitude de profunda submissão. E agradeceu Jesus. Muito provavelmente, queridos, este que voltou a agradecer não sabia, não tinha a noção de quem era Jesus de fato, que Ele era o Filho de Deus, que morreria pelos nossos pecados. Nós podemos dizer isso vendo como Ele chamou Jesus. Ele chamou Jesus de mestre. E muitas pessoas que chamaram Jesus de mestre foram repreendidas com Jesus porque não sabiam exatamente quem Ele era, que Ele era o Filho de Deus, não apenas um mestre. E Ele era samaritano, Ele não era nem judeu, este que voltou a agradecer. As pessoas próximas a Jesus não tinham ainda plena consciência de quem Ele era. Esse estrangeiro, nós podemos entender que ele também não tinha exatamente a consciência de quem era Jesus. Sabia que Ele era um mestre, sabia que Deus agia através dele, mas não que Ele era o Filho de Deus. E ele voltou para agradecer Jesus. E um ensinamento que eu entendi na minha vida, irmãos, é que eu e você precisamos reconhecer o trabalho dos outros. Nós precisamos reconhecer o trabalho dos outros. Muitas vezes nós achamos que aquilo que o outro faz não é mais do que obrigação. Já ouviu essa frase? Não fez mais que obrigação. Eu já ouvi e já falei também, muitas vezes. Não fez mais que obrigação. Independente se era obrigação da pessoa ou não, quando nós temos o olhar da gratidão, nós conseguimos reconhecer o esforço do outro, reconhecer o trabalho do outro. E reconhecer o trabalho do outro nos leva a valorizar o trabalho do outro. Muitas vezes nós achamos que o nosso trabalho, o que nós temos, vale muito. O trabalho dos outros é caro demais. Já presenciei situações em que uma pessoa que estava oferecendo um serviço e a pessoa contratando pediu tanto desconto, mas tanto desconto, que parecia que o serviço da pessoa não valia nada. Até constrangedor. Nós não temos um costume aqui no nosso país que os norte-americanos têm, que é o costume da gorjeta. E eu e minha esposa tivemos a oportunidade de passar pelos Estados Unidos e pegando um Uber lá, eu ouvi um deles dizendo que a gorjeta representava uma boa porcentagem no salário dele. E lá a cultura é assim, você dá gorjeta para absolutamente tudo. E eu fiquei pensando, nossa, nós temos um hábito totalmente diferente, mas será que isso também não é um pouco de falta de valorizar aquele trabalho que o outro faz pela gente? Às vezes nós pegamos um Uber, por exemplo, esperamos 10 centavos de troco, 15 centavos de troco. Não quero entrar no mérito se nós precisamos ou não do dinheiro, mas valorizar o trabalho que o outro está oferecendo para nós. Não só o trabalho que o outro está oferecendo, mas também o trabalho dentro da nossa casa. Quanto que a nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos se esforçam dentro de casa? Será que nós temos o coração grato pelo que eles fazem?
Valorize, irmão, o trabalho dos outros. Seja grato. Muito obrigado pelo que você fez. Obrigado por você ter agido dessa forma. Muito obrigado por aquilo que você fez para mim. Olhar não só o resultado, mas o esforço da pessoa. Valorizar o trabalho dos outros. Uma pessoa com um coração grato sabe valorizar o trabalho dos outros. E para finalizar, olha o que Jesus falou. Não eram 9, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Senão este estrangeiro? Como nós, como povo de Deus, temos vivido a gratidão? Este que voltou a agradecer era samaritano. Ele não era um judeu. Ele não era do povo que recebeu o Messias. E foi o único que voltou a agradecer. Como está a gratidão do povo de Deus? Voltando ao texto que eu mencionei anteriormente, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Gratidão o tempo em todo é para o cristão, meus irmãos. O descrente não consegue dar graças o tempo todo. O cristão entende o que Cristo fez por ele, e isso é motivo mais do que suficiente para ter um coração grato em todos os momentos. Agora, o que não pode acontecer é nós vermos lá fora pessoas que têm o coração mais grato do que nós que somos o povo de Deus. Jesus falou: onde estão os 9? Só o estrangeiro voltou para me agradecer. Imagine se Deus visse seu povo orando e percebesse que às vezes o descrente ou aquele que não conhece a Jesus, que fala com Deus sem saber muito quem é Deus, quem é Jesus, fala: eu vejo em algumas pessoas mais gratidão do que no meio do meu povo. Que triste realidade seria. Nós, como povo de Deus, deveríamos ser o povo mais grato, com o coração mais agradecido que existe. Eu finalizo essa reflexão voltando à pergunta: como está a nossa vida de gratidão? Como está a nossa vida de gratidão? Que eu e você possamos colocar no nosso coração o espírito de agradecimento. Olhar ao nosso redor as bênçãos que nós temos, a nossa família, os nossos bens materiais, com a lente da gratidão. E o Espírito do Senhor nos dará força para, em todas as situações, sermos gratos a Ele. Amém?